João 1, 35 a 42, diz assim: no dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos que seguiram, ou melhor, os 2 discípulos seguiram a Jesus, deixaram João e seguiram a Jesus. Voltando-se, vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele: venha e verão. Então foram, por volta das 4 da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que estavam e que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido a Jesus. Versículo 41. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. Ele disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo. E levou até Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João. Será chamado Cefas, que significa Pedro. Feche os olhos mais uma vez, vamos falar com Deus. Senhor, obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Somos infinitamente gratos pela oportunidade, o privilégio que nós temos de ler a Tua Palavra e poder aprender da Tua Palavra, Pai. Compartilhar a Tua Palavra é para nós, Senhor, algo de suma importância, Pai. Tua Palavra é quem nos alimenta, Senhor. É como o oxigênio que nos mantém vivos, ó Pai. Portanto, nesse momento, pedimos essa ação sobrenatural do Teu Santo Espírito, para que ilumine as nossas mentes, para que possamos compreender a Tua Palavra e colocá-la em prática na nossa vida. Transforma-nos, Senhor, pelo poder que existe e que há na Tua Palavra, ó Pai. Nos colocamos na total dependência do Senhor. Que eu seja apenas, Senhor, um instrumento do Senhor nesse momento, a falar primeiramente comigo e, consequentemente, com a Tua igreja, ó Pai. Fale conosco, Senhor, pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vivemos uma geração que seguir alguém é uma coisa que se tornou muito fácil. É algo que é muito comum, né? Para aqueles, e mais fácil para os adolescentes e para os jovens, né? E aí a gente que é a geração X, acaba pegando um pouquinho carona nesse avanço da internet e nessas coisas novas todas. A gente percebe que basta a gente dar um clique e a gente começa a seguir uma pessoa. Basta dar um clique, a gente curte essa pessoa. Basta dar um clique, a gente passa até a compartilhar o que essas pessoas dizem. Você acompanha a rotina dessa pessoa, você vê o que essa pessoa fala, o que essa pessoa vê, o que essa pessoa às vezes come, como essa pessoa vive, você vê o que essa pessoa posta, você escuta o que essa pessoa diz. Mas na prática, bem na prática, essa pessoa não influencia a sua vida. Essa pessoa ela não influencia as suas decisões. Essa pessoa não tem a capacidade de transformar e de mudar a sua vida. Você pode seguir essa pessoa, e é muito fácil você seguir. Você pode seguir essa pessoa, mas nem sempre você precisa se comprometer. Você segue sem se comprometer. Você pode admirar essa pessoa, mas sem obedecer essa pessoa. Você pode, quem sabe, até acompanhar essa pessoa, mas sem se envolver com essa pessoa. E aí a gente viu, e eu me lembro, pensando nesse assunto, está me vindo à memória aqui, o momento que nós ficamos de pandemia, que teve aquele lockdown, todos nós fomos obrigados, para o nosso próprio bem, a ficar dentro de nossas casas, um local mais seguro,
pelo bem da nossa saúde, das nossas vidas. E aí, nesse momento de lockdown, uma coisa que mais tinha lá na nossa casa, né, era a internet para a gente se distrair, a televisão para a gente se distrair. E aí a gente vai para um canal desses de internet e a gente começa a acompanhar a vida de algumas pessoas, cristãs. E aí a gente começa a ver o dia a dia dessa pessoa, o que essa pessoa está postando, e aí a gente começa a aprender sobre os gostos dessa pessoa. A gente acaba se sentindo, às vezes, tão à vontade, tão conhecedor dessa pessoa, que é quase como se a gente tivesse intimidade e conhecesse essa pessoa pessoalmente. Mas a gente assiste sem se comprometer. A gente ouve e vê o que essas pessoas fazem, mas elas não têm o poder de decidir, de mudar a nossa vida. A gente não se empenha, não se compromete, a gente não se envolve com essa pessoa. Isso foi muito importante, né, para a gente às vezes até não ter problemas emocionais, né, para a gente se distrair um pouco, tirar o foco da atenção e trazer, e fazer com que o tempo passasse mais rápido. Isso não era ruim, mas o grande problema, queridos, eu queria que vocês prestassem muita atenção nisso. O grande problema é que muita gente trouxe essa mesma lógica para as suas vidas espirituais. Muita gente traz essa mesma lógica para a vida espiritual. Existem pessoas, queridos, que dizem que seguem a Jesus, que proclamam, que confessam publicamente, eu sigo Jesus, mas nunca deixaram que Jesus mudasse as suas vidas. Existem pessoas que dizem que seguem Jesus Cristo, mas nunca reorganizaram a sua vida conforme os padrões de Cristo. Tem pessoas que dizem que seguem Jesus, que são admiradoras, e até são admiradoras de Jesus, consideram ele um grande homem, mas são pessoas que não são seguidoras de Jesus Cristo. Mas quando a gente para observar esse texto aqui de João, no capítulo 1, de 35 a 42, nós vemos uma coisa completamente diferente. Nós vemos que existem seguidores que são seguidores genuínos, que não são seguidores de internet, que não são seguidores de apenas um momento de suas vidas. A gente vê que existem homens que tiveram um encontro real, um encontro genuíno com Jesus Cristo. Um encontro transformador com Jesus. E esse encontro mudou tudo na vida dessas pessoas. Mudou completamente a vida dessas pessoas. Porque essas pessoas não apenas ouviram falar de Jesus, não ouviram apenas Jesus falando, mas passaram a seguir Jesus Cristo verdadeiramente. E é nesse texto, querido, que eu gostaria de estar refletindo com vocês. Porque nesse texto nós encontramos marcas de quem diz, não apenas diz que segue a Jesus, não apenas diz que admira Jesus, que não apenas diz que segue, mas que realmente anda com Jesus como discípulo. E a primeira grande marca, queridos, é que o discípulo ele reconhece Jesus e ele muda a sua direção. Existe uma conversão de vida, uma mudança de direção de vida. Vejam comigo nos versículos de 35 a 37. Diz a palavra que no dia seguinte, João Batista estava ali novamente com seus 2 discípulos, e quando viu Jesus passando, ele falou: vejam, é o Cordeiro de Deus. Tudo começa pelo reconhecimento de quem Jesus é. Vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Imediatamente tomaram a decisão de seguir Jesus Cristo. Quando João fala, vejam, João ali está trazendo reconhecimento de quem Jesus é. E automaticamente aqueles 2 homens, dentre eles André, passam a seguir Jesus. E mudam
imediatamente a direção de suas vidas. Eles estavam seguindo João Batista, eram discípulos de João Batista, e ao conhecerem Jesus, passam a segui-lo. Mudam completamente de direção. Eles entenderam uma coisa muito importante, e é algo que a gente precisa também entender nessa noite. Que quem reconhece quem é Jesus, inevitavelmente, não pode viver do mesmo jeito. Quem reconhece quem Jesus é, não vive do mesmo jeito. Não é possível viver da mesma forma quando você conhece genuinamente Jesus Cristo e reconhece quem Ele é. Quem reconhece quem é Jesus não vive do mesmo jeito, porque encontrar Jesus de verdade sempre exige daquele que o encontra deixar alguma coisa para trás. Sempre exige deixar uma coisa para trás. O Evangelho de Lucas, no capítulo 9, não sei se é o versículo 23, Jesus ele diz para os seus discípulos: aquele que quiser vir após mim, 23, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz, então siga-me. Começa com negar-se a si mesmo. Negar a si mesmo requer deixar coisas para trás. Negar a si mesmo requer uma renúncia, renunciar a alguma coisa na nossa vida. Negar a si mesmo era abrir mão de algo na vida. E a pergunta que fica nessa noite, a outra pergunta que fica é: o que você precisou abrir mão na sua vida? O que você precisou renunciar na sua vida no momento em que você diz ter encontrado Jesus Cristo? Porque se eu fizer essa pergunta, quem aqui encontrou, já teve um encontro genuíno com Jesus? Algumas pessoas com plena certeza e convicção irão levantar as suas mãos. Outras pessoas, de repente, por constrangimento, irão levantar as suas mãos. Mas tanto para um como para outro, tanto para quem tem a plena convicção, como para quem só responde afirmativamente por algum tipo de constrangimento, fica a pergunta: o que você precisou renunciar, deixar para trás, para seguir Jesus? Você precisou deixar alguma coisa para trás para seguir a Jesus? Muitas pessoas, queridos, querem Jesus Cristo como um complemento de suas vidas. A minha vida vai bem, mas eu preciso daquele amuleto de sorte, porque quando começar a dar errado, eu vou lá e recorro àquele amuleto. Era assim que os romanos faziam na época de Jesus com suas divindades. Eles guardavam as suas divindades numa espécie de armário, e toda vez que eles precisavam de alguma coisa, eles abriam a porta daqueles armários, encontravam o altar das suas divindades, e ali faziam as suas preces, as suas petições, depois fechavam o armário, davam as costas e seguiam sua vida normalmente. Muitas vezes é assim que nós estamos nos relacionando com Jesus. Muitas vezes é assim que nós estamos vendo Jesus Cristo. Nós queremos Jesus como um complemento da nossa vida, mas não estamos dispostos a abrir mão de nada para seguir a Jesus. O que eu tenho que dizer para mim e para você nessa noite é que Jesus, ele não é um acessório nosso. Ele não é um complemento nosso. Mas Jesus, ele é, ou precisa se tornar, o novo centro das nossas vidas. Jesus, ele é o novo centro da nossa vida. E se Cristo não for o centro da vida da pessoa, essa pessoa precisa rever o seu encontro com Jesus. Essa pessoa precisa fazer uma análise do seu encontro com Jesus, para saber se esse encontro foi realmente genuíno, se esse encontro foi verdadeiro, se houve uma conversão ou um convencimento, se ele é convertido ou se ele é convencido, se houve transformação na vida dessa pessoa. E para que essa pessoa seja uma pessoa verdadeiramente
discípula de Jesus, seja um verdadeiro discípulo de Jesus, ela precisa estabelecer Jesus Cristo como o centro de sua vida. Em segundo lugar, queridos, o discípulo, ele deseja intimidade e não apenas informação. Olha o que vai dizer os versículos 38 e 19. Voltando-se e vendo que Jesus, ou melhor, e vendo Jesus que os dois o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? E ele respondeu: venham e verão. Então foram por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. Jesus, ele fez uma pergunta: o que vocês estão procurando? E sabe, queridos, essa pergunta ela ecoa até hoje. Pastor Fábio, o que você está procurando? E essa pergunta ecoa para vocês também. O que vocês estão procurando? Apenas uma informação ou intimidade? Vocês procuram milagres ou procuram o próprio Cristo? Vocês procuram ensinamentos, palavras que acalentem o coração? Vocês procuram palavras que são boas, que fazem bem a alma e as nossas emoções? Que a gente chega num domingo aqui, canta músicas que elevam a nossa alma e recebe uma palavra poderosa, que fazem com que a gente se sinta bem e a gente sai bem daqui para a semana. Será que é somente isso que a gente está procurando? Palavras. Isso os grandes influencers podem nos fornecer. Isso alguns escritores de autoajuda podem nos fornecer com o livro. Será que é somente isso que a gente espera de Jesus? Ou o que a gente está procurando é o próprio Cristo? Sabe, não é sobre interesse próprio, mas é sobre busca de intimidade. Intimidade com Jesus. Não é sobre busca de curiosidade, por apenas curiosidade, mas é sobre motivação. O que tem motivado o meu coração? O que tem motivado o seu coração? E quando eles perguntam isso, ou melhor, e quando Jesus, eles perguntam: mestre, os discípulos perguntam: mestre, onde o Senhor está hospedado? Na verdade, o que eles estão querendo dizer é que nós queremos estar com o Senhor. Eles não estão perguntando apenas para poder saber, existe mais um viajante, uma pessoa que está passando por aqui. Mas eles querem realmente, após um reconhecimento de que aquele era o Cristo, eles quiseram e buscaram intimidade com o próprio Deus. E Jesus, ele diz: venham e vejam. E é essa mesma resposta de Jesus para mim e para você nessa noite. Há pessoas que seguem outras pessoas nas redes sociais, que sabem tudo sobre essas pessoas. Existem pessoas que sabem ter todos os gostos, mas nunca tiveram com essas pessoas pessoalmente. Nunca tiveram um encontro real com essas pessoas. Mas exatamente assim, existem algumas pessoas até mesmo dentro das igrejas que sabem sobre Jesus, que conhecem Jesus, que conhecem o texto bíblico, que sabem citar de cor o Salmo 23, o Salmo 91, esses salmos que são mais conhecidos, que sabem citar de cor João 3,16, que sabem citar de cor tantos outros livros, mas que não conhecem o Senhor da palavra. Conhecem a palavra do Senhor, mas não conhecem o Senhor da palavra. Pessoas que são diferentes das pessoas daquela época. Porque naquela época, querido, aqueles homens, eles não queriam apenas um sermão de Jesus. Eles não queriam apenas uma palavra de conforto de Jesus, mas eles queriam a própria presença do Cristo. Aqueles homens não queriam apenas uma teoria,
Não queriam apenas que Jesus recitasse os textos bíblicos. Não queriam que Jesus falasse sobre teologia, sobre o que Deus, Ele se deixa revelar na sua palavra. Mas aquelas pessoas queriam a convivência com o próprio Deus. Melhor do que aprender sobre Deus é conviver com Deus. Aqueles discípulos, eles não buscavam apenas respostas, queridos. Aqueles discípulos, eles buscavam relacionamento com Cristo. E aí tem mais uma outra pergunta para mim e para você. Com que frequência nós temos buscado esse relacionamento com Jesus? Com que frequência nós temos buscado a presença de Jesus? E existe uma outra pergunta também. Quando nós buscamos Jesus, qual tem sido a motivação do nosso coração? Porque conforme eu falei, eu posso buscar apenas querendo os milagres. 10 leprosos foram curados por Jesus. Todos eles foram para se apresentar ao sacerdote. Porém, no meio do caminho, um lá para assim, não, vou voltar para agradecer. De 10 leprosos, ex-leprosos, agora curados, apenas um voltou para agradecer. Se fôssemos nós estaríamos entre os 9, ou seríamos considerados como aquele que voltou? Qual é a motivação do nosso coração? Interesse próprio? O relacionamento. Aqueles homens, eles passaram um dia com Jesus, conforme diz a palavra, a partir das 4 horas da tarde. E sabe o que a gente entende? É que um dia com Cristo, ela pode mudar uma vida inteira. Algumas horas com Jesus são capazes de mudar uma vida inteira. E quem sabe o que você esteja precisando realmente nessa noite é investir um pouquinho de tempo com Jesus. Investir tempo de qualidade com Cristo, buscando Jesus Cristo por quem Ele realmente é. E quem sabe aquela resposta que você esteja tanto procurando, que você esteja tanto esperando, aquela mudança na circunstância da sua vida, que você tanto espera, aquela mudança de vida que você espera para você, ela esteja exatamente no relacionamento com Cristo que você tanto negligencia. Palavras duras para o nosso coração, mas são palavras que são necessárias para que a gente possa reorganizar a nossa vida, para que a gente possa retomar o rumo e para que a gente possa mudar o rumo da nossa vida, como aqueles discípulos fizeram quando eles reconheceram quem Jesus era. Quem sabe nessa noite o que a gente precisa é de um choque de realidade para que a gente possa entender quem Jesus realmente é, para que a gente possa reconhecer quem Jesus realmente é, para que então a gente possa buscar Jesus com as motivações certas, e não com interesses pessoais, e não com coisas temporárias, não buscar apenas coisas que a palavra de Deus vai denominar e vai chamar de tesouros terrenos, que o ladrão pode roubar, que a traça e a ferrugem podem consumir e destruir, mas que a gente possa procurar realmente tesouros no céu, onde nem o ladrão pode roubar, e nem traça e ferrugem pode consumir, podem destruir, podem corroer. Nós estamos precisando realmente nesse dia, queridos, é reconhecer. Reconhecer. E em terceiro lugar, queridos, o discípulo, ele não guarda para si, mas ele compartilha. Quando André, nos versículos de número 40 até 42, ele saiu do encontro com Jesus, ele imediatamente foi em busca do seu irmão, Simão Pedro, à época chamado Simão. E olha o que ele fez, diz no versículo 42, André, irmão de Simão,
Simão Pedro era um dos dois que tinham ouvido falar o que João dissera e que havia seguido a Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. Ele disse: achamos o Messias, achamos Cristo. E ele levou a Jesus. Foi quando Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, e será chamado Cefas, que significa Pedro. André encontra Jesus e a primeira coisa que ele faz é procurar o seu irmão. Não é ir para casa, não é esperar passar um tempo, não é guardar para si a informação de onde Jesus, o Cristo, estava hospedado. Não. Ele não guardou para si, mas ele compartilhou. Ele não guardou para si esse grande tesouro, mas ele levou outras pessoas a conhecerem Jesus. Ele não espera, diz a palavra que ele vai imediatamente. Isso quer dizer que ele não elabora um plano, uma melhor estratégia de evangelismo, de levar a pessoa até Jesus. Ele não espera para fazer um curso para aprimorar os seus conhecimentos. Vou ouvir o que Jesus tem a dizer, vou esperar até que eu tenha bastante conhecimento para então levar alguém a Jesus. Ele não faz um curso. Como levar as pessoas até Jesus para que possa fazer? Ele simplesmente vira para o seu irmão e fala assim: achamos o Messias. Sabe o que isso quer dizer, queridos? Que muitas vezes a gente terceiriza essa responsabilidade nossa. Eu não falo tão bem quanto o pastor Dila. Não sou tão eloquente quanto o pastor Dila, quanto alguns pregadores. Eu não tenho esse conhecimento profundo da Bíblia como alguns outros pastores. Eu não sou um professor de EBD, eu não tenho esse conhecimento bíblico. Então isso me impede de pregar o Evangelho, de levar alguém a Cristo. Eu participo de um PGM, mas eu não sou o líder do PGM. É atribuição do líder do PGM levar outras pessoas até Cristo. É verdade isso, queridos? Vou esperar até conhecer mais um pouco da palavra de Deus para poder levar outra pessoa para conhecer Jesus. Não. André não fez nada disso. André passou uma tarde com Jesus, teve sua vida transformada. E com aquele conhecimento que ele absorveu naquelas pouquíssimas horas com Jesus, aquilo que ele teve de conhecimento de transformação da sua vida, ele vai e leva outra pessoa a conhecer Jesus. Mais do que nós sabemos, nós influenciaremos mais com aquilo que nós somos. Ouso a dizer que mais do que uma pregação sobre textos bíblicos, quando nós pregamos com o nosso testemunho, essa pregação, ela surte mais efeito na vida de outras pessoas, que nós iremos dizer, testemunhar daquilo que Cristo fez na nossa vida. Atos 1:8 diz que então recebereis poder do Espírito Santo, e aí vocês farão um outro curso, um curso de teologia, quando vocês receberem o poder do Espírito Santo. Diz isso? Não. Receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e automaticamente vocês serão minhas testemunhas. Testemunha, ela testemunha o que alguém fez na vida de alguém, ou o que ela fez sobre alguma coisa. Muitas vezes testemunha não precisa falar de si mesmo, nem demonstrar conhecimento, mas ela vai falar sobre alguém. Jesus está procurando verdadeiras testemunhas, verdadeiros discípulos, queridos. Não pessoas que venham a externar o seu próprio conhecimento. E ele leva até Jesus. Quando alguém descobre alguma coisa extraordinária, e a gente vê isso no nosso dia a dia,
de uma forma muito prática para a gente. Quando a gente descobre uma oportunidade, de repente, de emprego, uma oportunidade de vida, algo que seja muito importante, uma boa notícia, e a gente tem alguém na nossa família que a gente ama muito, que de repente está precisando exatamente daquilo que a gente descobre. A gente guarda para a gente? Hã? Eu me lembro da minha sogra pegava ainda aquele jornalzinho, ia lá para a sessão de concurso. E aí ela começava a fazer os círculozinhos. Não tinha WhatsApp naquela época, então ela não mandava foto para mim. Mas ela me esperava chegar e falava assim, aqui ó, oportunidade de concurso. Ela enviava para o filho, ela enviava para um sobrinho, ela enviava para um neto, muitas vezes para mim também. Hoje eu estou empregado num concurso público porque ela descobriu esse concurso e passou para mim. Quando a gente descobre uma notícia boa, a gente compartilha com quem a gente ama, com quem a gente quer bem, com quem a gente quer que seja abençoado assim como nós fomos. Ninguém diz, vou guardar isso só para mim. E se alguém encontrou Jesus, essa pessoa não vai guardar essa notícia só para ela. Mas se porventura alguém encontrou e nunca teve vontade de falar de Jesus, queridos, a pessoa precisa rever sobre que tipo de encontro foi esse. Porque o encontro, quando é verdadeiro, a gente tem a necessidade de falar sobre aquilo que vimos, sobre aquilo que ouvimos, sobre como Jesus transformou a minha vida, porque eu era assim, e agora, pelo menos estou lutando com todas as minhas forças para ser assim, mas Jesus transformou a minha vida. Quem realmente encontra Jesus se torna um apontador do caminho, que era como as pessoas, os cristãos eram conhecidos, seguidores do caminho. Ela se torna apontadora do caminho, não um guardador de segredo, não um guardador de experiência, mas se transforma num apontador do caminho. André não mudou a vida de Pedro quando ele falou que tinha encontrado o Cristo. André não mudou a vida de Pedro quando ele fez um discurso, de repente. Não mudou a vida de Pedro com um discurso. A Bíblia não fala sobre discurso não, tá, gente? Mas ele não poderia mudar a vida de Pedro com um discurso. Ele não poderia mudar a vida de Pedro falando sobre Bíblia, sobre o Antigo Testamento, sobre a Torá. André, ele mudou a vida de Pedro quando ele levou Pedro até Jesus. E é isso que nós precisamos fazer. Levar pessoas até Jesus. E aí o que acontece? Jesus, ele muda o nome de Simão para Pedro. Foi um encontro com Cristo que mudou não apenas o nome de Pedro, mas mudou a identidade de Pedro. Mudou o destino de Pedro. Mudou o propósito de Pedro. Dentre André e Pedro, André poucas vezes, se a gente for comparar os dois, poucas vezes foi mencionado na Bíblia. E olha quantas vezes Pedro foi mencionado na Bíblia. De todos os apóstolos, dois mais se destacaram em registro, que foram o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro. Muitas vezes você vai levar algumas pessoas até Cristo, e essas pessoas irão se destacar ou publicamente, de alguma forma, mas não quer dizer que você seja menos importante. O que importa é você cumprir o propósito. A história diz que havia um jovem de 16 anos, acho que lá para 1930 e pouco, ou 40 e pouco, não sei se foi década de 30 ou década de 40, que ele recebeu um convite de um amigo seu para ir a um encontro de avivamento. E através desse convite, esse jovem conheceu Jesus Cristo. Esse jovem, ele teve sua vida transformada por Jesus. Um convite
para conhecer Jesus, uma transformação. Com o passar dos anos, esses jovens, esse adolescente se transformou num dos maiores pregadores do Evangelho. Seu nome? Billy Graham. Quando nós dizemos o nome Billy Graham, todos nós conhecemos. De repente, se eu te disser o nome desse jovem que o convidou, se eu não te disser que está relacionado à história de vida do Billy Graham, você não vai saber quem é esse jovem. Mas esse jovem foi de extrema importância para o reino de Deus. Porque através de um convite, ele levou uma pessoa até Jesus. E essa pessoa recebeu centenas de outros convites. Muitas cruzadas foram feitas. Billy Graham pregou para a rainha Elizabeth, se não me engano, acho o segundo. Billy Graham pregou na Aliança Batista Mundial. Billy Graham pregou, não sei se em uma ou em duas cruzadas, mas uma pelo menos evangelística aqui no Brasil, que foi no Maracanã, onde milhares de pessoas se converteram a Jesus Cristo e milhares de pessoas tiveram a sua vida transformada por Cristo. Billy Graham foi mais importante do que aquele jovem? Muitas vezes é isso que Deus requer de você, querido. Às vezes você vai levar uma pessoa apenas para a presença de Jesus. E essa pessoa terá uma outra missão, com um impacto, humanamente falando, muito maior, mas não mais importante para Deus do que o cumprimento da sua missão, da missão do verdadeiro discípulo. Ontem nós estávamos sepultando minha tia Helena. E no momento lá do culto de gratidão, eu não pude me furtar de dizer publicamente aquilo que, por meio dela, Deus fez na minha vida. Uma criança de 9 anos que não nasceu num lar cristão. Uma criança de 9 anos que nunca havia visto uma Bíblia Sagrada. Uma criança de 9 anos que nunca havia manuseado uma Bíblia, embora conhecesse alguns hinos, porque a sua mãe o ensinou, mas não conhecia a Escritura, propriamente dita. E a Helena Bilho, ela assumiu o seu propósito com Deus. Fez um convite a essa criança. Você quer ir comigo para a escola bíblica dominical? Aquela mesma escola dominical que de repente você tem faltado, não tem trazido o seu filho, seus netos, seus sobrinhos. E ela perguntou, você quer ir para a escola bíblica dominical comigo? Aquela criança disse sim. E aí os encontros foram acontecendo dia após dia, ou melhor, domingo após domingo, aquela criança ela foi indo para a igreja. E aquela criança foi recebendo da semente, da boa semente da palavra do Senhor em seu coração. Aos 12 anos, aquela criança tem um encontro real e genuíno com Cristo. Aos 12 anos, aquela criança é batizada. Sua vida não virou um mar de rosas, porque num determinado momento de sua vida, aquela criança se afastou um pouco do Evangelho, mas não abandonou o Evangelho. Aquela criança teve muitos desafios, agora aquele jovem teve muitos desafios. Mas em outro determinado momento de sua vida, aquele jovem, ele reconheceu o caminho que ele estava andando. E reconheceu aquilo que Cristo queria para ele. E então sua vida, houve uma nova mudança na sua vida. Sabe, aquele jovem se tornou um pastor. Aquele jovem, hoje pastoreia uma igreja. Aquele jovem sou eu. E se hoje eu estou aqui, é porque Deus levantou não um pastor, Deus levantou não um evangelista, Deus levantou não um diácono, Deus levantou não um pregador eloquente, mas Deus levantou uma mulher,
comum aos olhos humanos, que fez um convite. Vamos até Jesus? Vamos comigo até a EBD, até a igreja? Vamos aprender um pouquinho sobre Jesus? A transformação da nossa vida não está em nós, e nem em nós sendo condutores de outras pessoas. Está no próprio Cristo, mas Ele nos usa como instrumentos, querido. E o verdadeiro discípulo, ele não guarda para si, mas ele compartilha. Esse texto, ele deixa 3 marcas importantes sobre o verdadeiro discípulo. O verdadeiro discípulo, ele muda de direção ao reconhecer Jesus Cristo. É a primeira marca. A segunda marca é que esse verdadeiro discípulo, ele busca não só conhecimento sobre Jesus, mas ele busca intimidade com Jesus. E a terceira marca é que esse discípulo, ele leva outras pessoas até Jesus. E essas 3 marcas, elas conduzem a gente a 3 perguntas profundas. Será que você tem apenas ouvido falar sobre Jesus? Ou você está realmente seguindo Jesus? Eu queria que você respondesse isso no seu coração. Será que você apenas conhece Jesus? Ou você tem convivido com Jesus? Você tem vivido com Ele? Chamado Jesus para fazer parte de todos os momentos de sua vida? Não apenas de alguns momentos, mas de tudo na sua vida. E a terceira pergunta: você tem guardado a sua fé? Você tem guardado aquilo que você sabe sobre Jesus, aquilo que Jesus tem feito na sua vida, os testemunhos, as experiências com Cristo na sua vida, ou você tem compartilhado Cristo com outras pessoas? Será que nós temos sido verdadeiros discípulos? Porque ser discípulo não é somente saber quem é Jesus, queridos, mas é viver de tal forma que outras pessoas consigam encontrar Jesus através de nós. Será que ao olhar para a nossa vida, as pessoas têm conseguido encontrar Jesus por meio de nossas vidas? Essa noite é uma noite não só de confronto, não. A minha intenção e a intenção do Senhor não é apenas de te desconstruir, mas de te reconstruir conforme o padrão de Cristo, conforme o caráter de Cristo. E para nós nessa noite ela fica um desafio. Se por acaso nessa minha reflexão eu tenha descoberto que eu não tenho sido um verdadeiro discípulo de Jesus, essa é a noite da mudança, da transformação. Essa é a noite da decisão, não ficando apenas no campo das ideias, no campo das intenções, mas no campo da decisão, de decidir mudar de vida e ser discípulo de Jesus. E a minha oração nessa noite, queridos, é que nós possamos ser transformados por Jesus e viver realmente esse discipulado genuíno de Jesus Cristo. E se você também nessa noite deseja orar dessa forma, eu quero te convidar a se colocar de pé para que a gente possa estar orando.